tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um podcast, isso mesmo, mais um podcast. Não fique confuso. Você já se inscreveu, já curtiu, já compartilhou, já fez o famoso triplo C? Porra, não fez? Me ajuda para mim te ajudar, cara. Faça esse trabalho aí do triplo C e compartilha para geral, porque vem muita informação e muita história aqui no podcast. Não fique confuso. O nosso convidado hoje traz uma trajetória muito forte com a ligação com Cabo Frio, com as comunidades, com os valores familiares, com a visão voltada para o futuro e desenvolvimento da cidade. Hoje vamos falar sobre bioeconomia, biotecnologia e o desafio de transformar e planejar os resultados reais para Cabo Frio. Hoje estamos com Matheus Araguchi. Boa tarde, tudo bom, Matheus? Boa tarde, Chico. Agradecer aí o convite de estar aqui contigo, discutindo um pouquinho sobre Cabo Frio, sobre futuro e principalmente sobre o passado, né, Chico? Com Afinal de certeza. contas, É sobre a sua história. é sobre a nossa história. E o interessante, Chico, é que quando a gente fala em biotecnologia, principalmente inovação, dentro do contexto da economia azul, já entrando no nosso assunto, como eu te disse anteriormente, a economia azul ela promove a justiça social e a inclusão dos povos tradicionais. Como é que é isso, Chico? Quem sabe como lidar com o mar é o pescador. Esse conhecimento, ele não pode ser descartado. E ao longo dos anos, dos últimos anos, ele foi descartado no mundo todo. Então, assim, você imagina, inovação dentro da economia azul é você pegar esse conhecimento tradicional, esse conhecimento lá do pescador, por exemplo, e trazer junto à inovação a biotecnologia e fazer uma exploração em que respeite o ecossistema marinho, o lagunar. Então, assim, o que é inovação na economia azul? É pegar um conhecimento tradicional e potencializar com a inovação e com a tecnologia. Não é inventar a pólvora, não. É pegar um conhecimento que já existe, que já está enraizado no território, a potência que tem o território, transformar e potencializar ele com a inovação. Matheus já deu o pontapé dele aí do nosso bate-papo. Mas, Matheus, nós vamos voltar a falar nisso aí, né? Claro. Antes da gente iniciar essa história, eu quero falar que teve uma notícia excelente, né? Semana passada, né, Cabo Frio recebeu um reconhecimento internacional ligado à ONU. Sim. Eu queria que você falasse sobre esse reconhecimento. Foi um prêmio? Como é que foi isso? A verdade é o seguinte, Chico, existe uma agenda hoje no planeta inteiro, uma agenda global de reconhecimento e favorecimento aos recursos marinhos, principalmente o oceano, né? Lógico, marinho, mas quando a gente fala em economia azul, como eu te disse, a gente inclui a lagoa, inclui os brejos, inclui qualquer tipo de recurso hídrico, os rios, inclusive. Mas o que é isso? Essa agenda global é a chamada Década do Oceano, né? Foi intitulada Década do Oceano pela ONU, em que a gente tem os cuidados no desenvolvimento para a gente fazer diferente do que foi feito na Terra, a gente fazer no mar. Então, é uma atenção totalmente voltada para o mar. Isso é uma iniciativa da ONU e todos os projetos, programas relacionados ao mar, você pode enviar, aí é uma espécie de um credenciamento, junto a essa década do oceano e junto à ONU, em que o projeto pode ser reconhecido e endossado pela ONU. E foi isso que aconteceu. O que a gente estava falando de conhecimentos tradicionais e principalmente inovação, o projeto que foi reconhecido pela ONU e endossado foi o projeto do Núcleo Azul, que é um laboratório multiusuário em que a gente vai pegar um desafio ambiental do município, que são as algas da Lagoa de Araruama, e transformar isso em poder econômico. Então, esse projeto ele foi reconhecido pela ONU por quê? Porque ele resolve um problema ambiental, ele promove a justiça social, que é justamente a inclusão dos pescadores dentro desse ecossistema, respeitando as áreas de extrativismo dele, né, as áreas de pesca, mas principalmente promovendo essa questão da justiça social e com retorno econômico. E, além disso, pode ser um exemplo a nível mundial, né, Matheus? Com certeza, com certeza. Que pode virar um case, né? Claro, por quê? Tem tudo para virar um case. Tem tudo para virar um case, porque, Chico, o que chamou a atenção também da ONU foi o fato de nós termos a ressurgência, né, que é um ativo ambiental e econômico, e também a Lagoa de Araruama, que também é um ativo ambiental e econômico. Então, você imagina que, tirando Cabo Frio, só Arraial do Cabo consegue unir Cabo Frio e Arraial do Cabo. esses dois ativos, que é a Lagoa e a Ressurgência. Cabo Frio
Lagoa Ressurgência. Isso transforma essa região aqui, eu posso dizer assim, que é uma região ímpar no Atlântico Sul, principalmente na parte da América, né? Porque o Atlântico Sul também tem lá na África, mas a gente tem uma incidência maior aqui e que promove essa singularidade para essa região. Então a gente tem potencial realmente para se transformar num case mundial, essa é a verdade. E qual a vantagem da gente participar de um projeto em que envolve o endosso da ONU e o endosso da década do oceano? É justamente que todas as iniciativas globais relacionadas ao oceano, eles fazem parte desse ecossistema da década do oceano e da ONU. Então, assim, no momento que a gente recebe o endosso, confirma o nosso interesse, que eu mandei ontem para a organização, o interesse em estarmos junto com a ONU, nesse momento a gente passa a integrar o cadastro deles, as redes sociais. Muda tudo, né? Muda tudo. E aí já recebi ontem, por exemplo, um contato de uma outra organização em que ela se dispõe a ajudar Cabo Frio na disponibilização dos dados oceanográficos aqui da região. E também dados espaciais. Então, assim, começa... As pessoas vão começando o leque começa a se abrir, conectar, exatamente. Então, assim, o oceano, ele, como dizem, né, o oceano ele não tem fronteira. Então, o que ocorre? O mal que eu faço aqui é o mesmo mal que acontece lá. Então, existe essa integração de informações, de dados, e principalmente dados geoespaciais, que é justamente para que a gente consiga promover o bem-estar do oceano, seja onde nós estivermos. Matheus, chegando todo a esse objetivo final, que é o sucesso, né? Isso muda completamente a questão do turismo na região? Ô Chico, eu digo para você o seguinte: o turismo, ele nunca vai deixar de ser Não, digo a qualidade. Sim, sim. Até o olhar para não é nem que eu quero falar da qualidade, eu quero falar do olhar para o turismo. Sim, sim, porque quando a gente passa a inserir... O olhar desse turista que não está aqui na Cabo Frio, quando ele vai olhar para Cabo Frio, né? O que acontece, Chico? Reconhecimento. O ordenamento, né, que foi feito na Praia do Forte, ele já é um reflexo, né? O desejo de ordenar... Já está dentro desse projeto. Foi feito um estudo de capacidade de carga para a Praia do Forte, Cabo Frio, foi uma iniciativa da Secretaria, junto à Secretaria de Meio Ambiente, Postura, todas as secretarias envolvidas nesse ordenamento. Foi uma decisão do prefeito, é óbvio, mas ali dentro do estudo de capacidade de carga a gente determinou o que podia, o que não podia e onde podia. Então, assim, no momento que ele foi implementado completamente, ele vai ter áreas destinadas para esporte, a quantidade de pessoas de barracas que podem ter, quantidade de guarda-sóis que pode ter, e assim a gente vai promovendo o ordenamento. Então esse já é o projeto que já chega do resultado da ONU? Não tem relação com a ONU. A ONU veio depois. Se não, o início foi esse. Sim. E ele já chegou nesse resultado aqui, né? Na verdade, assim, o ordenamento foi o grande feito Mas já foi pensando nisso, dentro desse projeto? Não. Foi como eu te disse. Historicamente, Cabo Frio tem um problema com o Ministério Público Federal relacionado ao uso da praia para atividades comerciais. Então, ao final do ano de 2024, por iniciativa da Secretaria, nós começamos a desenvolver uma metodologia para fazer o estudo de capacidade de carga. Quem exige isso era o Ministério Público Federal. Então, a gente começa a ação, o prefeito, quando entra, ele determina o ordenamento e aí ele faz uso também. Mas você em nenhum momento pensava nisso? Ou você já... Você. Na verdade, Chico, você já acreditava dentro do processo, lógico. Já bem antes, né? Nossa aproximação com a economia azul, ela se deu em novembro de 2024. Foi quando eu pedi, a Secretaria financiou que 4 servidores fossem fazer um curso de economia azul e cidades no INSPER, lá em São Paulo, que é justamente a integração entre a economia azul e todas as vertentes do município, todos os assuntos, as pautas do município, seja o urbanismo, seja o ordenamento, seja a postura. Então, assim, permear esse conhecimento dentro das decisões do município. Sim, eu já tinha o interesse, mandei os servidores na ocasião para lá. E a ideia é que, assim, Chico, como é que nasceu a economia azul em Cabo Frio, cara? Eu tenho um servidor na secretaria que ele é Alex, meu amigo de infância, ele é historiador. Quando eu começo a desenhar
já um projeto de futuro, eu peço ao Alex para fazer um breve histórico de Cabo Frio sobre os motores econômicos de Cabo Frio historicamente. Então a gente se depara com sal, a gente se depara com a pesca, com a náutica, então assim, os barcos no caso, né? Então a gente começa a ver que a história de Cabo Frio se confunde com a história do mar. Sim. Então quando a gente vem de um contexto histórico, pede para as servidoras irem num curso sobre economia azul e cidade, e a gente começa a planejar futuro, né? Começa a prospectar projetos, começa a pensar, na verdade as coisas se confundem. Sim. Cabo Frio é a 7ª cidade mais antiga do Brasil, então assim, não tem como. A nossa história não está totalmente arraigada ao mar, né? Inclusive a história da minha família também. Mas aí a gente começa a se interessar pelo assunto e começa a ver uma série de sinergias e A gente potencialidades. pode chegar a isso, né? E aí, cara, Tá aí. tá aí, Legal. né? Fomos Ô, reconhecidos recentemente Matheus, pela ONU. uma lembrança aqui do canal para Opa, te molhar a palavra aí, né? deixa eu tomar tem que tomar uma água também, né, cara? Senão, como é que fica? Fica ruim, Matheus. Ó a caneca. Obrigado, Chico. Não fique confuso, Chico Parafuso. Isso aí. Obrigado, meu irmão. Matheus, vou mandar uns abraços aqui, tá? Beleza. Mandar um abraço aqui para os pescadores do São Bento e da Passagem. E vou mandar um abraço especial aqui para o seu irmão Screll, grande Screll, jogador do Canarinho, ele, Pelé, Jorginho Exato. Mamaco. Meu Deus, vai começar a tirar uma turma boa aí dessa cartola. Eu posso mandar meu abraço? Claro, você deve mandar seu abraço. Não, assim, como a gente falou, quando a gente fala em economia azul, quando a gente fala nisso tudo, houve um vislumbre realmente e um olhar de futuro do prefeito em permitir que seja feito. Eu vou dizer, Chico, se não for a primeira, é uma das primeiras secretarias de economia azul do Brasil. Então, meu abraço vai para o prefeito, meu abraço vai para o Gunter, que é o Gunter Pauli, que é o grande idealizador da economia azul no mundo, que teve em Cabo Frio em visita conosco. Então, um abraço para ele. E, cara, como você falou, um abraço para os pescadores, né, cara? Não tem como. Não pode deixar de estar de fora. Cara, os pescadores. Outro dia eu tive uma reunião com o pessoal dos quilombos, também sensacional. Também não Está tudo incluso também. Tá tudo incluso, Chico. Tudo que é povo tradicional. Está dentro do processo da economia azul. Tá dentro do processo da economia azul. Então, assim, a gente não. É isso que eu tô te falando, não tem uma relação só com o ar. Tem uma relação com o povo tradicional. Com pessoas. Com pessoas, exatamente. E com histórias. Exatamente. Economia azul é história. Estava conversando hoje com. Eu mandei uma. Isso é um pensamento meu antigo, tá? Mas eu mandei hoje mandei um zap hoje para o Alfredo Gonçalves. E aí eu falei com ele, poxa, Alfredo, conversei com outro Matheus, que é o assessor dele, né? E sobre um outro assunto, e falei para ele de um pensamento que eu tenho já há um bom tempo, que era de transformar a Praia do Siqueira, aqueles quiosques da Praia do Siqueira, em cabana de pescadores. Não pode se vender carne, só se comercializava-se ali peixe e camarão. Cada cabana daquela, cada quiosque daquele virava uma cabana. Sim. Né? Aquele tem uma cabana grande, né? Na beira da água, não tem isso? Cara, eu confesso para você que eu não lembro quantos quiosques, mas não tem um tipo uma casa tipo de um madeira, deck, tipo um deck, é dos pescadores, inclusive, é da colônia dos pescadores, aquilo hoje. Ali a ideia era virar um museu. Sim. Um museu onde que esse museu contaria a história dos próprios pescadores da Praia do Siqueira. Com certeza. Né? E eu falei com o Matheus, né, que é assessor do Alfredo, de fazer um desses lá na Gamboa. Porque pesca estaria conectado. E no final eu falei assim para ele, e no final, vereador, poderia ter um botezinho, um barquinho, conectando tanto a Gamboa quanto a Praia do Siqueira. Sim. E nessa historinha aí, ali estaria vendendo ali os artesanatos. Claro. Vendendo camisas ligadas à pesca. Vamos fazer camisas sustentáveis? Com certeza. Como eu tive esse final de semana em Paraty, lá tem a cerâmica, tem uma cidade próxima a Paraty que é só de cerâmica, né? Sim. Poderia pegar uma cerâmicazinha, transformar aquilo um produto, né, com o nome Praia do Siqueira, Cabo Frio. Com certeza, Gamboa, com certeza. Acho que Com certeza. Chico, você está falando assim, na verdade a política da economia azul,
em Cabo Frio, que a gente está aprovando uma lei, vai ser enviada agora para a Câmara, que institui a política da economia azul de impacto solidário. Então, quando a gente pensa em povo tradicional, quando a gente pensa em justiça social, tudo isso, a gente não pode deixar de olhar para os artesãos. E aí, o que seria o artesanato ligado à economia azul? Nada diferente do que você falou. É pegar a história do Tem esquema do município. peixe, né? Que pode ser Tem fazer uma série de coisas. Inclusive, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas tem uma senhora em Cabo Frio que faz todo esse tipo de trabalho com escamas de peixe. Mas eu digo assim, o artesanato, a economia criativa, ela faz muito sentido, né? Quando você vai lá em Paraty, quando você vai em outros municípios que já tem não que tenha um artesanato mais desenvolvido, não é isso, mais fomentado, né? Aquele artesanato, porque nós temos excelentes artesãos de Cabo Sim, Frio, você sim, sabe disso. sim, sim. Aquele artesanato que é Mas fomentado justamente por isso. é um artesanato que tem a ver com a cidade, tem a Uhum. ver com a história. Então, assim, é tudo muito direcionado, no caso, para o mar, né? No caso da nossa história. Então, assim, eu lembro que tinha aqueles barcos bacanas antigamente, os souvenirs eram ligados ao mar. Isso foi se perdendo ao longo do tempo por falta de fomento, porque os artesãos estão aí, né? Eles têm dificuldade, às vezes, de ter espaço para poder vender. Eles estão todos aí, inclusive a Belinha, né, que é ligada à economia criativa na Secretaria de Cultura. Eu estive conversando com ela recentemente, por quê? Porque a gente vai abarcar dentro da política da economia azul essa economia solidária. Então é isso, cara. Economia azul é isso. Qual é a potencialidade territorial? A Praia de Siqueira é o camarão, cara. É a pesca. Chico, eu falo em todos os lugares que eu vou, que eu palestrei nos últimos 2 anos, que eu acho, que me perdoe Milton Roberto e o finado Zé Martins, né? Eu acho um absurdo Cabo Frio ser o maior vendedor de picanha, Uhum. considerando que a gente é uma cidade costeira, uma cidade que viveu durante muitos anos Do do peixe. sal, do peixe, da pesca. Então, assim, a gente não tem um produto. Mas é justamente por isso. Exato, a gente não tem um produto. E qual é o produto hoje que mais tem relação com Cabo Frio, com a história? É o camarão. Então, assim, a gente pegar. Tanto é que existe o Festival do Camarão em Cabo Frio, o Festival da Tainha em São Pedro da Aldeia. Mas acho que é muito pouco. Exato. Para um final de semana. Exato. Isso tem que ser vivenciado o dia a dia. É isso. E assim, Chico, a gente consegue, por exemplo, que a gente estava conversando, a gente sai da sazonalidade. E mudar uma cultura. Mudar uma cultura. Mudar a cultura. Não que não tem que vai deixar de vender carne, não é isso. Não, lógico que nada não. disso. Tem que ter a carne no seu local, né? Que está lá hoje, está lá no canal, né? Tá estabelecido. Tá na passagem, Isso. enfim. Mas também tem que ter o local do camarão, do Com peixe, certeza. para que você tenha uma opção também de carne e que os restaurantes também vendam mais peixe, mais camarão. Claro. É isso que eu estou falando. Assim, as pessoas. O que é economia azul? A economia azul é você ver a potencialidade do território e incentivar e fomentar, cara. Então, assim, qual é a nossa história? A nossa história é com o mar. Então, assim, o camarão tem uma história brilhante, né? A gente, quando compara o camarão da lagoa com o camarão de cativeiro, a diferença é absurda. Aí a gente tem o peixe. Então, já tem peixe, por exemplo, que conversando outro dia com o Alexandre, que já não está morrendo aqui perto, né? A gente, quando era criança, matava o peixe aqui na Ilha do Papagaio. Hoje em dia não morre mais. Por quê? Porque é uma pesca predatória, não é deles, pescadores artesanais, lógico que não. É pesca industrial mesmo, a pesca de arrasto, que arrebenta tudo. Então, assim, eu me lembro que meu pai, ele dizia que o peixe não quer acabar, mas morreu antes de ver, mas o peixe está acabando. Então, assim, tem espécies Isso já faz quanto tempo, hein? né? Tem espécies, cara, só que ele morreu tem 10 anos. Então, assim, tem espécies... Eu já falava isso há muito tempo. Então, assim, existem espécies que já não estão morrendo aqui, cara. Você tem que ir para tipo um dia para dentro do mar. O pescador hoje está tendo que ir próximo às plataformas de exploração de petróleo para pescar. Antes a gente pescava aqui na Ilha de Âncora, na Ilha Comprida, na Ilha do Papagaio. Hoje em dia a gente não pesca mais, cara. O cara não consegue ter quem vive da pesca. É lógico que se a gente for ali com barco, a gente vai matar alguma coisa, mas quem vive da pesca tá tendo que ir para muito longe, cara. E assim, aí encarece o produto dele, encarece a viagem, mais chance de ter problema, seja um problema mecânico ou um problema, enfim. Então, assim, isso vai cada vez mais vai espremendo essa classe, né? Hoje é difícil você... Até me surpreendi positivamente. Esses dias eu conversei com um pescador ali da Ponta do Ambrósio, o Eduardo,
que o filho dele trabalha com ele. Mas é difícil hoje você ver um jovem trabalhando na pesca, Querer isso. né? Porque, verdade. cara, eles estão sofrendo, seja a especulação imobiliária e saindo, tá cada vez mais difícil pescar, os equipamentos cada vez mais caros, a legislação federal que protege o pescador arcaica. Então, assim, cara, se a gente não fizer alguma coisa, a gente daqui a pouco vai ter dificuldade de comer Que peixe. a economia azul vem para isso também. Vem para isso. Recentemente eu estava conversando com o superintendente de patrimônio da União. Ele é o cara que é responsável pelas cessões dos espelhos d'água para exploração econômica. Ele estava falando justamente sobre os problemas que historicamente estava tendo de conflito entre o uso industrial, vamos chamar assim, com os pescadores artesanais. Então a conversa que eu estava tendo com eles é exatamente isso, inclusive vai ser está sendo a tese do meu mestrado, que é um ordenamento da Praia do Siqueira, né? Estou dando um spoiler aqui, para a gente respeitar as áreas de exploração tradicional da pesca e delimitar as áreas que possivelmente possa vir a ter qualquer tipo de exploração. Exploração desde que o pescador esteja envolvido nessa exploração. Então, assim, vamos imaginar amanhã que a gente vai cultivar alga na lagoa, por exemplo. Isso tem que ser com a anuência do pescador, não pode ser para a gente mitigar o conflito. Então, assim, a tese do mestrado é justamente a gente determinar onde são as zonas tradicionais que eles já usam há anos. Eu moro na Praia de Siqueira hoje e vejo todo dia. Você mora na Praia de Siqueira? Moro na Praia de Siqueira. Então, assim, hoje eu vejo todos os dias onde do tá São Bento para a Praia de Siqueira? Do São Bento para a Praia de Siqueira. É só pescador. Onde estão os ganchos dele, onde estão as áreas de pesca. Então, assim, é delimitar aquilo ali e respeitar aquilo ali, cara. Então, assim, eu acho que a economia azul é promover, né, um desenvolvimento em que se respeite o meio ambiente e as pessoas. Exato. Mas vamos lá. Quem é Matheus Araguchi? Matheus Araguchi é filho de Indó, né, cara? Filho de Indó. Vou falar um pouquinho da história da família, né, Chico? Que você conhece bem pra caramba. Já visto que deu agora um abraço pro meu irmão mais velho. Mas assim, a família... Eu até descobri uma coisa que eu não sabia, Chico. A família Mônica, família Bolaz Mônica, ela veio para Cabo Frio, pra região no início, ali, final de 1890 e pouco, 1900, e foram eles que trouxeram um moinho de vento pra região. Eu sabia que eles vieram para trabalhar com moinhos de vento, que meu avô trabalhou com moinho de vento, mas não sabia que eles tinham importado essa tecnologia, na verdade, exportado essa tecnologia de Portugal para Cabo Frio. Então, assim, a história de Cabo Frio... Legal, hein? Essa eu não sabia. Eu fui saber recentemente até por conta de um historiador de Cabo Frio. Aí você vai vendo assim na história das pessoas, como que se conecta? Como conecta você a história da sua família? Com certeza. E assim, eu acho que isso dá até... isso facilita o meu trabalho, o Chico. Porque assim, a família veio para isso, aí teve uma parte da família que foi para Araruama, outra parte permaneceu em Cabo Frio, aí já vem o meu avô, Américo Mônica, e depois meu pai assume a oficina mecânica, que era ali atrás da Caixa Econômica, e trabalhou, era uma oficina mecânica de barcos, né, motor a diesel, e torneiro, soldador, montador. E aí o meu crescimento foi ali dentro. Então, assim, eu conheci muito pescador ali dentro, né? Meu irmão muito mais do que eu, mas a nossa história sempre foi com pescador. Então, assim, quando eu vou num lugar hoje falar sobre os projetos da economia azul, isso é muito interessante e é motivo de muita alegria. Que é Indó? Pô, claro que eu conheço, tu é filho de Indó, então assim, as portas se abrem. Se abre com muito mais facilidade. Porque não é um intruso. Não. Né? Não é conhece da história. Exato. Assim, eu até brinco, chego, eu não sei pescar não, mas, pô, conheço a história. E nem consertar barco, né? E nem consertar barco. Isso aí ficou pra escrel. Mas assim, facilita a história, né, cara? Porque, pô, esse senhor mesmo que eu conversei, o seu Eduardo, é um cara que, pô, o papai consertava a descarga do barco dele. Então ele lembra, então, tipo assim, facilita. O próprio Alexandre, pô, Alexandre da Colônia é um cara que, pô, papai teve uma relação muito próxima, bastante. É um cara hoje que me leva para os lugares e me apresenta como filho do meu pai. Né? Então essa receptividade do pescador é muito... Abre a porta, né? Abre muitas portas, cara, porque papai sempre teve esse lado de...
ele atendia ali a Caeira, né, que era da hora, Magalhães, a galera maior, mas sempre teve esse atendimento. Mas tinha aquele pessoal daqueles barcos pequenos ali do Exatamente, São Bento, da Passagem, exato, que sempre estava junto com ele ali. exatamente. Então, assim, a história do Matheus E detalhe, ensinando jovens a terem a sua profissão. Não, com certeza. Você falou 2 nomes aí antes da gente conversar, que é Jorginho Mamaco, E Pelé. Pelé. Pelé hoje, ele fala isso com ar de alegria. Ele fala, pô, Matheus, quem me ensinou a profissão foi seu pai. E é verdade, né? As pessoas começavam como aprendizes e tinham a oportunidade de crescer dentro da oficina, né? Era uma referência à época, tinham poucas oficinas em Cabo Frio. Muitas oficinas que nasceram, que foram criadas depois, foram fruto de pessoas que trabalharam ali, né? Tinha o Isaac, o João, o pessoal que trabalhou ali durante muito tempo, depois decidiram caminhar, porque papai foi se afastando um pouquinho da oficina, o meu próprio irmão. Então, assim, o Matheus é fruto desse meio, Chico. Então, assim, qualquer lugar que eu vou, eu falo com muita propriedade, porque apesar de eu nunca ter vivido da pesca, e nunca ter sido um pescador e ter sido mecânico, se eu conseguir me formar e ser quem eu sou, é fruto do período que o papai foi pescador, que ele foi pescador também no início do casamento dele, e depois ele entrando na oficina e lida ainda com pescador. Então a minha história o Matheus como eu disse no início, é filho do Indó, irmão do Screll, irmão do saudoso Bruno, né? É aí que eu quero chegar, né? Eu quero falar qual foi a influência do seu pai, Indó, e de Bruno na sua formação como humana e profissional. Cara, eu tive, assim, Chico, eu tive bons exemplos na família, né? Tive maus exemplos, mas maus exemplos Deixa de lado. a gente deixa de lado. A gente trabalha, papai sempre foi um cara muito família, né? Sempre esteve muito próximo da gente, apesar de ser um cara tido por alguns como grosso, esporrento, mas era um cara muito amoroso no sentido de querer estar sempre próximo, querer contribuir, era um grande apoiador da gente, né? Nenhum de nós, os 3 filhos e Sacaé, né, que era tio Teco, que era tio meio que filho, pode reclamar de ter faltado apoio do meu pai, do Indó, né? E papai tinha esse perfil realmente de apoiar as pessoas, apesar de ser um cara do jeito dele, do né? jeito dele, mas tinha um coração grande. Exatamente, era um cara grosso de coração grande. E, cara, assim, Screll foi um grande exemplo para mim também, porque irmão mais velho, né, referência. O Bruno foi o primeiro a se formar lá em casa, em termos de formação profissional. É um cara que muito do que eu estou fazendo hoje, Chico, que as pessoas às vezes me perguntam, porra, por que tu tá na política, né? Por que você tá trabalhando no poder público? Primeiro porque eu acho que a gente tem um profício obrigação de querer contribuir de alguma forma para o melhoramento da coletividade da nossa cidade. E segundo, porque tem muita coisa que eu estou fazendo que foi o Bruno que iniciou, né? Então, assim, hoje eu estava... Esse fio, né? Exato. Esse fio condutor. Porque ele lá já falava inovação, né? Em 2019, quando a gente esteve no governo de Adriano Moreno, né? Ele já falava de inovação e, cara, como referência, meu irmão, naquela época eu entendia menos do que eu entendo hoje, mas por ser ele, eu caminhava nessa direção. E quando eu retorno em 2023, eu retorno como condição era continuar o projeto que ele iniciou. E é o que eu estou te falando, Chico. Hoje o meu dia a dia é a continuação de um legado da família. Então, assim, todos 3 influenciaram e influenciam de alguma forma. Porque de vez em quando eu estou diante de uma situação, eu lembro o que o Bruno fazia, eu lembro o que o Indó fazia, eu lembro o que o Screll faz. E assim, cara, as coisas vão acontecendo naturalmente. Já que você falou família, né? Tem a casa da árvore, que é da sua esposa, né? Mas ela pode ser a casa da sua vida, ela representa raízes, família, a sua forma de pensar também na economia azul. Cara, a história da Casa da Árvore é uma história interessante, Chico, né? A minha esposa, Bia, ela é psicóloga de formação e sempre trabalhou nos recursos humanos das empresas que ela trabalhou. E quando ela retorna para Cabo Frio, ela retorna justamente para a refinaria Salsirne. E no momento lá, para encurtar a história, ela se viu diante de uma decisão que ela tinha que tomar, porque
por conta dessa carga muito grande de estar ali no dia a dia das empresas, a gente meio que outorga a criação dos filhos da gente para outras pessoas. Então ela decidiu largar o emprego formal para cuidar das crianças, mas só que não aguentou. Depois de 6 meses estava abrindo a Casa da Árvore, que era ali em cima do restaurante Tia Maluca, no prédio do meu pai, e era um espaço tentava equacionar a dor da família, né? Que é onde que a mãe vai deixar, o casal vai deixar a criança para ir no restaurante com mais calma. Aí começou. E sim, cara, foi a evolução. Então, assim, mais uma vez, foi uma coisa orgânica que nasceu naturalmente. Não foi um caso pensado, né? Vou abrir uma casa de festa. Não foi. Foi até uma neta do Dr. Geraldo, que a esposa dele, à época, pediu para fazer uma festinha para a família. E, enfim, foi acontecendo, cara. E hoje a gente tem um projeto social associado à Casa da Árvore, que é a Árvore do Bem. Então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Meus pais ajudaram muito, os pais dela, principalmente a Regina, ajudou muito. Então, assim, é um ambiente extremamente familiar, né? À medida que ela cresce um pouquinho mais, a Bia se afasta de algumas atividades, mas a cultura continua, a cultura da empresa continua a mesma, né? Porque hoje a gente tem mais espaço, então não dá para ela estar em todos os eventos, mas inicialmente elas ficavam... Hoje tem aqui nas Palmeiras, não é isso? Hoje tem nas Palmeiras um espaço infantil, um espaço de casamentos e 15 anos, a gente tem um espaço no shopping e Prédio Siqueira, que também é um espaço de casamentos, que é a Casa Pôr do Sol. Tá. Né? Então, assim, a história, o ambiente familiar não saiu de nada. Esse projeto social, você pode falar um pouquinho dele? Sim, a Árvore do Bem. O bem é sempre bom falar, tem que propagar cada com vez certeza. mais, né? Igualmente a Árvore do Saber, né? Com certeza, que é um sucesso. Da dona... Esqueço o nome Joelma. dela. Isso. Chico, o que acontece, cara? Deixa eu só contar uma da Árvore do Saber. Teve um compositor samba enredo, Fernando Pino trouxe ele aqui para ele poder fazer um samba, fazer uma roda de samba que ele estava fazendo na Flor da Passagem. Zé Catimba é um dos grandes vencedores do Carnaval do Rio de Janeiro. Só que Zé Catimba ele não sabe ler e escrever. E é um dos grandes compositores. E Fernando Pinto foi e levou Zé Catimba na Árvore do Saber. Quando ele viu aquela árvore com os livros, ele se emocionou muito. Você imagina só um cara que não sabe ler e escrever e se emocionar com os livros. Com os livros, cara. Com certeza. Chico, nenhum desenvolvimento ele é sustentável sem que haja sustentável numa conotação de perenidade, de melhoria. Não é só questão ambiental, não. Sem que haja a educação, né, cara? Eu sou um grande leitor de livros, adoro ler livros. Eu acho que isso me ajudou muito nesse tema muito novo que é a economia azul. Né? Mas voltando lá na Árvore do Bem, o que ocorreu, Chico? Nós todos, né, principalmente nós que somos da cidade do interior, a gente tem esse lado de querer ajudar, de querer contribuir. E aí vem a história mais uma vez da família, que é a Beneficência Portuguesa, que é o Hospital Santa Isabel. Então, assim, os portugueses, as colônias, eles se juntavam para ajudar. Então, todos os cidadãos cabo-frienses à época ajudavam o hospital. E essa história veio. Papai também tinha um viés muito forte nisso. Bruno também, o próprio Screll também, porque Screll era o cara que fazia o contato com as organizações sociais a pedido do papai. Papai, ele tinha lá as datas do ano que ele doava as cestas básicas, enfim, e quem levava normalmente... Do jeito deles, né? E, tipo assim, sempre muito... Discreto. Muito discreto, apesar de ser um cara esporrento, né? Mas ele vem de uma cultura, né, bem enraizada aí já remete muito ao cristianismo, que é o que uma mão dá, a outra não tem que saber. Sim. Então, assim, meu pai tinha isso, né? Eu me lembro que ele parou de doar as coisas para pai no momento que, por uma questão de administrativa, eles começaram a pedir que você botasse um nome e o que você estava doando. Aí ele falou assim, bom, então não faz sentido para mim. Aí ele passou a doar, eu lembro que nesse momento ele começou a doar para a Casa dos Aidéticos, ali se eu não me engano ficava no Braga, e Screll era o cara que levava essas doações para todas as organizações. E aí, cara, veio a pandemia, né, que foi um momento
pelo menos para minha vida, divisor de águas, né? Primeiro porque eu perdi meu irmão na pandemia. E assim, poucas pessoas sabem o que aconteceu na pandemia. Eu costumo dizer que quem estava no poder público se deparou com uma realidade muito triste, né? Primeiro, uma falta de conhecimento tremenda. A gente realmente não sabia o que fazer, então tentava fazer o melhor. Obviamente, nem sempre foi o mais adequado, mas ao mesmo tempo foi sempre tentando Todo fazer mundo perdido. essa é a palavra. E o primeiro ofício que eu recebi, eu lembro disso eu acho que eu nunca vou esquecer, foi um ofício do Exército perguntando quantas covas tinha em Cabo Frio liberadas, né? E assim, poucas pessoas sabem disso. Então, assim, no momento que todo mundo achou que seriam 30 dias, né? Ou uma semana. Uma semana. E no momento em que a gente vê um agravamento, eu me lembro que o Bruno começa a encontrar formas de conseguir doações, de fato. E mais uma vez a história do pescador, né? Na época a gente tinha muito contato com as empresas de óleo e gás que fizeram as doações das cestas básicas para o município, mas não podiam, por uma questão de compliance, doar direto para o município. Então ele doava para a colônia dos pescadores, e a gente agraciava aqueles pescadores ali, e o resto a gente trazia para fazer doação em comunidade, e assim vai. E ali, Chico, eu percebi a função e a atuação e capilaridade das ONGs, das organizações civis, né? E aí, quando eu saio do governo de Adriano, eu decido fazer um MBA em responsabilidade social e terceiro setor, e aí a gente formaliza aquele projeto social da Casa da Árvore, que é a Árvore do Bem. Ele já tinha uma ação desde 2017, que tem, mas o momento que ele formaliza é quando eu percebo a importância das ONGs trabalhar junto com a iniciativa pública e privada para atendimento dos menos favorecidos. Então a gente constitui esse projeto. No shopping hoje tem a Terça do Bem, lá na Casa da Árvore. É constante. Sim, nunca mudou. Toda terça, desde que eu comecei o projeto, toda a renda ela é destinada para o projeto social, e as famílias elas podem pagar com alimentos não perecíveis, que a gente ajuda alguns projetos sociais. Então, assim, a Árvore do Bem... Ou alguém, se quiser passar e deixar... Sim, com certeza. Sem nenhum problema. Certeza, sem nenhum problema. Mas a Árvore do Bem, ela acaba atuando como um elo, né? Poucas ações a Árvore do Bem faz na ponta. Ela normalmente aproveita, né, vamos dizer assim, a força hoje da Casa da Árvore para promover algumas ações, e essas ações elas distribuem, seja os alimentos, seja alguma necessidade, para outras organizações que já fazem. É você mesmo fazendo, vocês, né, no caso, fazendo para o próximo. Porque assim, Chico, a gente acaba não tendo tanto tempo, né? Nós que tomamos... Foi o formato que vocês encontraram. E aí a gente atua e assim, a gente não compete, né, com outros projetos que já estão. E uma das coisas que eu fiz quando eu saí em 2021 foi o mapeamento e o diagnóstico dos projetos sociais de Cabo Frio. Então, assim, por exemplo, o resultado desse mapeamento foi juntar várias ONGs com trabalhos sérios, e que criou o Bazar do Bem hoje, que é o Bazar Solidário dentro do shopping. Hoje existe uma atividade dentro do shopping que toda a renda destinada, daquele projeto lá é destinada para a compra de alimentos para as populações favoráveis. Esse dinheiro ele entra para a instituição e vocês... Isso aí. Hoje eu não estou mais nesse projeto, tá? Mas ele iniciou o projeto que eu estou falando, Bazar Solidário. É outra parada. Eu estive lá, ele começou como um Bazar do Bem. O superintendente do shopping, o Ricardo Rodrigues, me chama para conversar. Eu vou lá e converso, proponho a ele a gente abrir um bazar dentro do shopping que toda a renda fosse destinada para alimentação. Você trouxe seu conhecimento de estudo... Com certeza. Para dentro do shopping. Com certeza. Fez a sua participação, que ainda está lá. Está lá, exato. Né? Eu não tenho pretensão de ser dono de nada. Né? Eu costumo dizer, conversar com a minha equipe, com as pessoas, que eu sou facilitador. Então, no momento que ele se estabeleceu, eu saio. Não precisa estar mais lá. Nós fizemos uma
junto com a Valéria, que era diretora, voltou a ser agora de marketing do shopping, nós fizemos uma ceia de Natal para 500 crianças. O shopping ganhou uma premiação internacional. Então, assim, tudo é assim, Chico, né? Eu não tenho pretensão de ser dono de nada. Eu tenho Fazer a pretensão... sua parte, cara. Exato. Depois que funcionou, eu posso sair para outro lugar. Carinho, com muita sensibilidade, uma coisa que te faz bem. Acho que ajudar o próximo. O mais importante de tudo isso é te fazer o bem. Com certeza. Você está fazendo bem para aquela pessoa, está te fazendo bem. Então, isso é tão gratificante para quem gosta de fazer o bem para o próximo que não tem dinheiro que pague. Não tem. E eu digo assim, Chico, eu não tenho nenhum problema em dizer, por exemplo, quando eu assumo a secretaria em setembro de 2023, todos os trabalhos que estavam na secretaria, feita anteriormente pela Dani, que eu tentei dar essa continuidade, porque assim, não é porque eu cheguei agora que eu acho que tudo que foi feito antes de mim está errado, né? Pelo contrário, tem trabalhos que demoram anos, né, para ser concluído dentro da administração pública por questões de morosidade, realmente, dificuldade, porque você tem que articular com não só internamente dentro do governo, mas externamente também com outras organizações. Então, assim, o projeto começa lá em 2018, com o Felipe Araújo, né, em 2019, quando ele começa a pensar no plano diretor. Aí em 2021 a lei é sancionada, aí começa a discussão das leis de zoneamento, e aí vai vir, passou pela Dani, passou por mim, agora possivelmente está em fase de conclusão. Então, assim, isso é o poder público, Chico. É você não querer se apropriar de nada, né? É você entender que você é um instrumento e que é passageiro. O que foi antes de mim não é ruim, né? Eu posso, obviamente, querer colocar algumas questões que sejam a minha visão dentro de um projeto. Mas né? Respeitando o Mas trabalho respeitando. do outro, claro. Não adianta a gente pegar e dizer que nada serviu. Então, assim, a Dani fez um trabalho primoroso. Como é que eu vou chegar e dizer assim, não, Dani, inclusive, não sei se ela vai lembrar, mas ela me perguntou se poderia gravar um vídeo passando aqueles processos para mim. Eu falei, sem problema nenhum, Dani. Falei, Dani, antes de eu ser secretário, você secretária, a gente se conhece a vida toda. Então, assim, eu não entrei ali para fazer inimigo, cara. Né? Haja vista que eu tô nessa história desde 2019 e ainda não consegui fazer, espero que não faça inimigos. Mas você tem que dar continuidade. Então, assim, mais uma vez, a ONG faz muito sentido, porque os trabalhos dela, elas estão um pouco alheias à política. Eu lembro que quando eu conversei com você a primeira vez, você falou assim, Matheus, não tem conotação política. Eu falei, esquece. Eu jamais vou fazer uso de um projeto social para conseguir qualquer tipo de alavancagem política. Eu digo para você o seguinte, um dia eu posso ser candidato a alguma coisa, não é meu desejo, posso, mas o projeto social não tem nada a ver com isso. Né? Não é por aí. Não é o que eu acredito. Né? Volto a te dizer, o legado da família, né? Eu tive uma tia vereadora, mas o meu pai jamais pensou. Dora Mônica. Então, assim, não tem como você usar uma coisa que você faz para o bem para ter um ganho pessoal. Né? Eu acho que... Eu costumo dizer que é melhor... Depois o universo cobra, né? Não, com certeza. Cobra feio. E eu não tô afim de pagar essa conta, não, cara. Verdade. Não. Então, assim, a melhor política é a efetividade. Claro. Se você faz o bem, meu irmão, e faz bem feito, lá na frente vai ter alguma... E sem esperar. Exato. Né? Eu costumo dizer que quando a gente fala em justiça social, quando a gente fala em inclusão social, inclusão produtiva, a gente não está pensando que aquela pessoa vai ser eternamente grata a você. Pelo contrário, você está querendo que ela tenha autonomia. Né? Siga adiante. E ela decida o que ela quer fazer. Continuando na política. Como foi sua entrada na política? Rapaz... Foi através do seu irmão? Foi através do meu irmão. Agora, em 2019, tá? Mas a primeira pessoa que me botou na foi política... O homem da picanha? Não. Foi um amigo meu que está trabalhando até comigo hoje, que é o Fábio. A gente chama ele de Rochinha. Ele, no momento em que eu estou passando dificuldade, ele me chama para trabalhar no Porto do Forno, em Arraial do Cabo, em 2006, Chico. Aí eu vou de Arraial para Búzios, trabalho na Procuradoria-Geral de Búzios, e aí logo em seguida eu largo aquilo para me dedicar à Casa da Árvore, e em 2019 eu volto aí já mais velho, mais maduro, por influência do Bruno,
e do Zé da Picanha, os duas figuras, né? Aí eu brinquei outro dia que os dois padrinhos me abandonaram, né? Que foram dessa para uma melhor, tá lá em cima rindo de mim, porque quem ficou com a furada fui eu. Mas foi assim que eu entrei e assim, Chico, eu gosto muito de estar ali, né? Porque voltando lá à pandemia, uma das E os dois foram na pandemia, né? foram os dois. E Zé ainda deu uma entrevista que disse que pegou Covid de mim, aquele danado. Mas é terrível. E aí o que que ocorre? Na pandemia teve várias pessoas que eu pude ajudar, eu, meu irmão, e quem estava no poder público, de forma, obviamente, discreta, sem dar publicidade. Mas, mais uma vez, eu vi que o poder público, você tá ali, o seu ofício é ajudar as pessoas, cara. Então, assim, tem pessoas conhecidas que nem sabem. E o processo, cara, ele do poder público, ele é tão importante, cara, que a gente olha assim de uma outra forma. Mas quando você é facilitador Sim, para uma vida de uma pessoa, cara, é outra coisa. quantas pessoas têm. Como, vamos falar só de um negócio aí muito rapidinho. A saúde. A dificuldade que tem da população de chegar e ser atendido pela saúde, o tempo de demora de Sim, isso é de todos os governos, sim, sim. né? Para poder, isso é um problema muito sério para se resolver. E quando consegue se resolver, pedir a fulano, pede a cicrano, Sim. e você resolve, aquela pessoa fica grata contigo de Eternamente tal grato. forma Exato. que não tem, A gente não que tem palavras, né? a gente que tem esse coração, né? Eu entendo isso, que o poder público, de alguma forma, a gente tem que estar ajudando as pessoas. Claro, eu aprendi isso com uma senhora que foi secretária de meio ambiente, que ela diz assim, a nossa obrigação de ofício é ajudar. É por isso que o nosso nome é servidor público, né? Então, assim, a gente está ali para servir. Então, assim, eu tive alguns embates no início, né, da minha trajetória ali, nesse meu retorno, que as pessoas se sentiam um pouco, os servidores ficavam um pouco assim, pô, mas eu tenho que ensinar? Eu falei, tem que ensinar. Você levava um outro olhar, né? Tem que ensinar, porque assim, é nossa obrigação de ofício, cara. A gente tem que servir. Ah, mas ele é profissional, mas é público, né? O profissional, ele é um elemento da sociedade que a gente tem que ajudar, o cidadão a gente tem que ajudar todo mundo. O Matheus, queria que você falasse um pouquinho do Zé Martins, a influência. Cara, Zé Martins... Não pode, você não sabe falar o dia todo, a noite toda. O Zé Martins é o seguinte, cara. O Zé Martins foi casado com a minha prima, finada Lucimar. Eu acabei que eu criei uma identidade muito grande com ele, porque... Vocês sempre estavam ali sempre estávamos juntos. Cabelo, ali no pessoal do cabelo. Isso, sempre estávamos juntos. Não, e quando eu era criança, eu também tinha uma relação com o Zé ali. Ele sempre foi muito próximo da minha mãe, principalmente. E assim, cara, a gente sempre esteve junto, então assim, a gente conversava muito. Então, o Zé foi um cara que pensou muito em Cabo Frio, pensou muito assim, no aspecto de futuro. Ele tinha alguns projetos para Cabo Frio, sempre teve alguma relação com o poder público, né? No governo de Alaí, ele foi secretário de Indústria e Comércio. Depois ele foi... Arrojado, né? Sim, depois ele foi presidente da CIA e da CDL. E nesse período aí é que eu me reaproximo dele, porque eu saí para estudar, voltei. E eu lembro que eu havia feito um pedido a ele de um dia ser presidente da Associação Comercial. E aí ele vai e me arruma a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, assim, ele influenciou muito esse meu retorno para a administração pública com esse viés de desenvolvimento econômico. Então, quando a gente fala em economia azul, a gente está falando de desenvolvimento econômico. Então, assim, a minha história e a minha militância sempre foi relacionada ao desenvolvimento econômico, muito por influência de um olhar privado, né, que é o que a gente tem como empresário, mas também dessa influência do Zé, considerando que ele foi secretário de Indústria e Comércio, que ele foi presidente da CIA. Então, assim, a gente conversava muito sobre o desenvolvimento econômico do município. Então, eu acho que vem daí esse meu desejo de contribuir de alguma forma com o desenvolvimento da cidade. Tá certo. Quando você fala em bioeconomia e biotecnologia, o que significa na prática para Cabo Frio? Na prática, vamos falar o seguinte: a gente está lançando o Núcleo Azul, que foi o projeto que recebeu o endosso
Ó, sem termos técnicos. Não, sem termos práticos. Isso aí, bem Recebemos o endosso da Deca do Oceano, e aquele laboratório ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a alga e vai transformar em poder econômico. Agora, como que transforma em poder econômico? O que ocorre? Esse pulo do gato, esse pulo do gato. Esse pulo do gato é assim, não é simples, mas ao mesmo tempo não é tão complicado. Por quê? Porque, na verdade, cara, é uma biorefinaria, é uma refinaria. É uma refinaria. Que vai pegar a alga e ele vai extraindo os elementos da alga. Então, tipo assim, o primeiro elemento, por exemplo, dessa alga aqui, é um princípio ativo chamado uvana. Aí o segundo, e aí o final dela que pega para fazer o biofertilizante. Então, assim, quando então você... vira um produto. Vira um produto. Esse projeto, por exemplo, do endosso, ele é um projeto de núcleo com a biorefinaria. Então, o que acontece? Ele pega a alga, pega o lodo da estação de tratamento da Prolagos e transforma num biofertilizante. Isso é bioeconomia, associado à biotecnologia. É pegar, lembra que eu falei que a gente pega um conhecimento tradicional, a gente pega uma potencialidade do município e com a inovação a gente potencializa o valor. Então, assim, existe um princípio ativo dessa alga que custa $1.250 a grama. A grama? É a grama, que é a uvana. Não existe comércio estabelecido, mercado estabelecido no Brasil, mas existe na Europa, por exemplo. Então, assim, é isso que eu estou falando. A gente encontra um problema, entre aspas, uma potencialidade. Isso é utilizado aonde? Na Europa, principalmente. Não, em quê? Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Aí tem outras algas, e aí tem outras... Aí você diversifica, né? Exatamente. O que a gente tem que fazer? Vou pensar aqui igual parafuseiro, né? Isso parafuso sextavado, parafuso francês, mosca soberba, ácido oxidável, alta rachante, cabeça chata, alta rachante, cabeça panela. Isso aí. Mas cada um tem uma... Exatamente. São vários tipos de algas e cada um para especialidade. Exatamente. Só que existem outras potencialidades. Então, quando a gente traz o laboratório, e o laboratório tem um conceito multiusuário, o que é isso? É que as pessoas vão poder fazer pesquisas sobre os ativos de Cabo Frio, e ali dentro daquela pesquisa a gente vai entender qual que tem poder econômico. Você está falando da Amazônia debaixo d'água? Não, é Amazônia Azul o nome mesmo. Embaixo d'água. Embaixo d'água. Existe um desenho... Não sei porque se... você tira tudo da Amazônia, né? Os caras vêm aqui, o cara dá... Sim. Os gringos botam uma ONG lá, fala que para estudar, pum, daqui a pouco tá colocando lá um princípio do remédio, está lá fora para ter tirado, mas lá de fora tem. É isso aí. E aqui, como é que é essa parada? Exatamente. Só que qual é a nossa diferença? Que a gente quer, quando a gente traz o laboratório para Cabo Frio, a gente quer que as pessoas de Cabo Frio, dentro de projetos... É para não acontecer isso. Exato. É para fazer... Por isso que a gente diz que é o desenvolvimento do território. É que as pessoas da cidade e da região, óbvio, encontrem, façam pesquisas sobre essas potencialidades e desenvolvam produtos a partir dali. Então, assim, para isso que está vindo o laboratório primeiro. Por quê? Quem vai fazer esse diagnóstico territorial são os pesquisadores, né? E eles vão descobrir potencialidades. E como é que está andando esse projeto do laboratório? Ô Chico, a gente está próximo de... A gente ganhou, junto com a UERJ, um edital da FAPERJ, e a gente está próximo de receber o recurso, seja esse mês ou próximo mês, para estabelecer esse laboratório em Cabo Frio em parceria com a UERJ, né? Por meio da Faculdade de Oceanografia. Então, assim... Já tem um local? Vai ser na UERJ, né? Na UERJ? Vai ser na UERJ. Ali na antiga Ferlagos, né? Tá. Então, assim, mas esse laboratório vai ser comum a qualquer pesquisador. A proposta dele é que qualquer pessoa de qualquer instituição possa fazer pesquisa ou não associada à instituição. Pode ser uma startup, enfim. Pode ser qualquer pessoa que tenha interesse econômico em mitigar um problema ambiental desde que promova a justiça social. Então é isso. Quem vai acabar fazendo... Então, quer dizer, pelo que você está falando, pelo que eu estou entendendo, é que você não quer isso só para a nossa cidade. Você pode também distribuir esse conhecimento para mais pessoas. Na verdade, Chico, o importante é que o conhecimento fique dentro do Brasil, né? Uhum. Como você falou, os gringos vêm aqui, pegam tudo e levam para fora. Então, assim, se esse conhecimento fica... Quer espalhar a ideia. Porque a ideia é essa, né? Porque qual é o grande lance? É justamente você... o que a gente está promovendo, Chico, é acabar com o que chamam de Vale da Morte, que é o quê? A pesquisa que fica só na academia e não vira produto. O que a gente está fazendo em Cabo Frio é tentar acabar com o Vale da Morte, é unir
a pesquisa ao investimento, né? Porque hoje existe uma gestora de investimento socioambiental que está anexo ao projeto, que é a Jataí. Então, assim, a gente está criando um ambiente, que é esse laboratório, o Núcleo Azul, em que vai haver um encontro da academia, do poder público, da sociedade civil e do investidor. Então, assim, se ali dentro nasce uma ideia e que vai ser fomentada pelo poder público, que é um período de inovação, de ideação, incubação, e tenha potencial para atração, o investidor privado vai e financia essa pesquisa. Você falou que já tem um recurso para chegar Isso. dentro de 60 dias, não é isso? Mais ou menos. Depende da FAPERJ liberar. Em que tempo, após 60 dias, que a gente pode ter sentir esses resultados reais? Ô Chico, ele em funcionamento vai depender muito do prazo de entrega dos produtos, né? Porque a reforma é relativamente pequena, a adequação do projeto. Então, assim, eu acredito que no segundo semestre ele esteja funcionando. No segundo semestre? Eu acredito que sim. Porque assim, vai ser pouco... Já desse ano? Já desse ano. Vai ser pouca intervenção e aí vai ser questão da compra dos equipamentos, que eu acredito que 90 dias seja razoável, porque são computadores, impressoras 3D, sondas, drone, enfim, é todo equipamento, todo um aparato para que os pesquisadores possam fazer as suas pesquisas. É interessante, é interessante. Interessante, é super interessante. Espero que a FAPERJ libere o recurso cara. E a gente consiga desenvolver. E mais uma vez, né? O Matheus nessa história aí são facilitadores. Sim, claro. Não sou pesquisador, não sou... apesar de estar fazendo mestrado agora, mas não é relacionado à biotecnologia, né? É relacionado ao desenvolvimento do território, desenvolvimento local. Por isso que isso é muito forte na minha fala. Matheus, você fala que não é pesquisador, você não é pescador, mas você é o cara que é o mentor do processo. Sim. 1, 2. Vamos pular aqui para não te deixar mais confortável. Né? Esse resultado, quando você passar por essas fases, quando que você acredita que chega um resultado concreto? Chico, essa é a pergunta do milhão, né? Porque caramba, assim... eu tô bem. Porque assim, vamos imaginar que uma pesquisa dessa logre êxito logo no início. A gente consegue tracionar. Mas existem pesquisas que levam 5 anos, 10 anos, depende muito do tempo de maturação de uma pesquisa. O que eu posso dizer é que a produção do biofertilizante, né, que é esse primeiro projeto, a gente conseguiu prospectar, auxiliar um laboratório junto a uma empresa e que já existe interesse de um hub do Mato Grosso do Sul, de produção de soja e milho. Já tem interesse de pessoas. A gente já vai, essa empresa, a gente que eu digo como envolvido no projeto, ela já está apta a receber uma carga de 10 toneladas para fazer um teste no cultivo da soja numa área de 10 hectares. Então, como é que funciona essa compra? Você é um produto novo, o produtor de soja ele tem total interesse em diminuir essa dependência do mercado externo, então ele abre a possibilidade de você fornecer esse bioproduto. Se esse bioproduto ele vai lá, faz como é que eu posso dizer? Faz o plantio da soja, faz a utilização do biofertilizante. Se ele der a mesma produtividade que ele tem com outro produto, ele passa a ser um comprador recorrente desse produto. Assim é com eles. E assim, o legal que eu pude perceber é que esse que se abriu, ele tem um relacionamento com outros produtores, então se esse produto funcionar nas terras dele, é provável que os outros produtores do entorno também venham a adquirir o mesmo produto. Então, pode ser que nós sejamos aí também uma referência em produção de biofertilizante. Eu posso fazer uma venda para você, hein? Daqui, hein? Ué. Meu irmão, ele é engenheiro agrônomo, ele trabalha numa empresa lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, aonde que ele visita várias fazendas vendendo biofertilizante. Então. E ele que é o cara que que leva esse biofertilizante para esses agrônomos, né? Sim. Para poder, agrônomo não, para os fazendeiros, né? E faz o teste, explica tudo isso.
Como é que funciona, Chico? Bem interessante, hein? Ele pode ser o cara mesmo, porque assim, por exemplo, quando a gente fez essa reunião com o pessoal lá da soja, eles disseram as características que o fertilizante E lá é uma precisa área de ter. soja. Exatamente. Aí, o que ocorre? O laboratório produz é uma venda técnica, né? Isso, uma venda técnica. Exato. Isso mesmo. Ele produz o biofertilizante de acordo com a demanda do agricultor. E aí é só ver se atende ou não atende. Então, assim, ele, por exemplo, que faz esse contato com os agricultores, ele vai ver quais são as especificações técnicas que cada um deles usa e a gente tem condições de produzir. Esse laboratório, né? É um laboratório de química da Depois UFRJ. você me manda aí Sim, o material que eu vou mandar para ele. perfeito. Para ele já apresentar. Já pode apresentar? Claro, Apresentar lá para pode. Com o certeza patrão pode. dele lá, que é o cara Pode, das compras, para depois vocês com certeza pode. passar o bigode aí, Não, meu fazer a venda, a compra. Com certeza. A gente une as pontas, traz ele Isso aqui, aí. apresenta as pessoas das empresas e acabou, cara. A ideia é que essa indústria se estabeleça em Cabo Frio. Vamos fazer esse laço aí. Fechado. Fácil. Tá combinado. Tal Tá do WhatsApp, cara. O negócio come rápido. Quando saindo, eu já te mando o projeto, Manda você já aqui, ó, manda na pra ele, já hora. chegou. Não tem Antes problema. de meia-noite já tá lá em. Eu vou falar para ele ver esse podcast. Ah, legal. Aí para legal. poder. Legal. Cara, tem, assim, existe hoje um apelo muito grande na utilização de soluções nacionais para a questão da fertilização das terras. E outra coisa, o Brasil, ele é o celeiro, né, cara, do mundo. Sim, sim. Então, quer dizer, o que tem aí de produto para poder atender gente aí, e com isso, cara, é trabalho. Com e certeza. formação de pessoas. São E assim jovens vai. que estão aí para poderem aprenderem, estudo. O laboratório também tem essa função, Chico. É muita loucura, hein? O Núcleo Azul ele também tem essa função. É a condição que a universidade ela forme mão de obra local. Então vão ter bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado e doutorado para pessoas de Cabo Frio. Esse pode ser os primeiros impactos Com na cidade de certeza. Cabo Frio? Não, esse obrigatoriamente tem que ser o primeiro impacto. A gente só consegue atrair empresas quando a gente tem mão de obra qualificada, infraestrutura adequada. A ideia é o quê, Matheus? É você trazer esses jovens das comunidades? Com certeza. Eu quero te falar um negócio, relatar um negócio aqui. Tem o Gugu, que você deve conhecer, o Gugu Sim, Jacaré, né? Sim. Tem o menino lá, o João Pedro, que tem um projeto social lá no Jacaré também. E o João Pedro, ele, a gente conversando uma vez, um negócio que é uma parada muito complicada, né? E triste, né? Porque os caras fazem um trabalho muito sério no futebol, no Mancha Verde. Sim, eu conheço. O garoto chega novinho e, por exemplo, tem muitos meninos lá e meninas que jogam, que tem o pai e a mãe tem uma condição, beleza, isso é uma coisa. A segunda coisa é o garoto da comunidade. Sim. E aonde que o projeto ele pode entrar. O garoto está lá, sobe, chega um certo momento, esse garoto ele não tem mais para onde ir. E aí ele tem que sair do projeto. Exato. Muitos desses, eles vão para a boca. Com certeza. E quer dizer, um projeto desse, aonde que o garoto está estudando, ele está fazendo o futebol dele ali, ao mesmo tempo estudando, e ele queira progredir mais, ele pode ser um... Deixa eu te contar então, dar um outro spoiler, Chico. Existe um projeto que até foi iniciativa de Dr. Serginho quando ele era secretário de Ciência e Tecnologia, que é um projeto que se chama PISTA, Parque de Inovação Tecnológica, PISTA, Inovação Tecnológica e Ambiental. O que ocorre? É o fomento de empreendimentos dentro da favela. Né? Isso ocorre hoje. Eu tenho uma outra parada. Isso ocorre hoje dentro da Rocinha. Semana passada eu visitei os empreendimentos lá na Rocinha. O inventor dessa metodologia é o professor Aranha, Maurício Guedes e Ana Asch, que estão envolvidos no projeto de Cabo Frio. E assim, a ideia é justamente no Jacaré, que é... Aonde? Dentro do Jacaré a gente vai começar vai começar até amanhã. Né? Se não chover, amanhã a gente vai para dentro do território para começar a mapear os empreendimentos que existem dentro do... Posso falar uma ideia? Pode, claro. Fala igual a Milton Alencar. Milton Alencar, ele fala que é o seguinte, que as ideias, elas pairam sobre nós. Sim. Como nós fomos no secretismo religioso, como nós fomos no cavalo, né? Aí vem a ideia, você, pega aqui. Aí tu vê a ideia. Por exemplo, eu caminhando, que eu não dirijo, né? Eu moro aqui no Parque Bulha e venho andando para cá.
Rapaz, essas praças do Parque Bolo me incomodam, vazias. E aí eu falei com a IA. Vamos conversar com a IA? Vamos. Aí comecei com a IA e veio um projeto que é o seguinte. Nas praças, que são muito poucas utilizadas, poderia estar ali ter uma estrutura, o governo, junto com a iniciativa privada, e vem uma estrutura ali onde poderia ter uma creche para as mães. Junto com isso, você via a tecnologia para os jovens. E a criança da creche está aqui, a quadra de esporte ela já está pronta aqui. Eu acredito que vai ter a primeira sua ideia, vai ser lá no Cajueiro. Não é minha ideia. As ideias estão pairando. Elas estão pairando no ar, entendeu? Eu acho que então, o projeto do Cajueiro. Juntando isso, esse projeto que já acontece na Rocinha, eu acho que isso vai ser muito legal. Por exemplo, essa praça aqui do lado da loja, utilidade zero. Sim. Zero. Sim. Ninguém na praça, ninguém. O pessoal vai ali e quebra. Você tem uma quadra de futebol e de voleibol que ninguém usa. Exato. Então, quer dizer, nós precisamos o município já fez a parte dele. Agora, como que você traz uma instituição que está precisando investir no social e criar aqui do lado aqui uma praça, um imóvel, né? Fazer um imóvel que pode ser sustentável. Claro. Né? Tem que ser sustentável, né? Por causa o conceito da ideia. Os brinquedos já estão aqui. Já aproveita a estrutura existente. Mas quantos jovens na cidade de Cabo Frio estaria trabalhando com videomaker? Com Qual certeza. a dificuldade que tem de pessoas trabalhando? A inteligência artificial, ela está aí, mas será que as pessoas estão sabendo trabalhar com a inteligência artificial? Sim. Com vários modelos de tecnologia? E também é isso que esse projeto está trazendo. Como é que a gente pode pegar esses garotos? Exato. Aí seria um funil. Exatamente. Pô, esse aqui, ó, é para cá, esse aqui é para cá. Mas é isso. O projeto começa justamente com esse diagnóstico territorial, vendo as potencialidades. Cara, eu tive na Rocinha semana passada, foi na quinta-feira, conhecer os empreendimentos. Né? E são soluções que foram criadas por eles. Pela própria comunidade. Né? São as dores, né, cara? As sim, dores dos caras, eles criam soluções. Sim. E assim, a gente teve uma reunião... E como é que foi esse juntar deles para poder fazer esse projeto? Na verdade, foi o professor Aranha, junto com o Maurício Guedes e a Ana Acho, que criaram um programa que se chama Pista, que era de inovação tecnológica dentro da comunidade. Levou para eles. Isso, aí o professor Aranha entra na comunidade, identifica os projetos que existem, que aí depois eu posso inclusive te mandar para você ver, e aí ele auxilia esses projetos a criarem novos, vamos dizer assim, participar de editais que a FAPERJ vem e fomenta. Então cada empreendimento ganha 300 mil para poder potencializar. Lógico que a gente está falando da Rocinha, precisa ser 300 mil, Cabo Frio não precisa ser esse valor todo. Só que assim, eles ajudam a construir a solução. A FAPERJ é do Estado. Do Estado. Lá no Estado, quem banca é eles. O que a gente está tentando construir é com capital privado. Tá. Tá? Mas pode aqui virar uma instituição. Sim. No caso, fomentar uma pessoa, digamos assim, com certeza. no bairro, cara, cria aqui uma instituição, cria aqui um instituto, pode, claro. Que é onde você pode captar esse recurso do Estado para poder ser aplicado aqui dentro do bairro. Do território, claro. Ou dos bairros. Pode, claro. Tipo assim... É a mesma coisa, mesmo conceito do Aldir Blanc. Sim. A verba concentra a verba é destinada... Para e ter que gastar naquilo e fazer a prestação de contas. Isso aí. E aí, um projeto que me chamou muita atenção dessa última vez que eu fui, que eu já tinha ido lá uma vez, mas não subi o morro. Dessa vez eu subi o morro. Foi uma academia de cinema. A qualidade do produto que os moleques fazem lá é assustadora. Aí tem o Carteiro Amigo, que é uma solução logística para favela. Legal. Assustador. Hoje quem é sócio deles é a Luísa Trajano, né? Porque eles criaram a solução para os becos da favela, né? Para as entregas. Eles têm um hub que recebe... Eles criaram isso. Olha, você vê isso. Eles criaram. A parada, como é que o negócio... Aí qual foi o lance? O Aranha vem e aí com tecnologia potencializou o projeto. Aí tem o Sabão do Morro, tem o... Sabão do Morro? Sabão do Morro. É um projeto que é de
recolhimento dos óleos, né? Do óleo vegetal, óleo de cozinha, para fazer o sabão, só que tem aí o que é a potencialidade? Desenvolver uma cepa que é associada a esse sabão, ela é uma cepa natural, que não causa nenhum problema para o meio ambiente nem para a pessoa, e que essa cepa, ela limpa a tubulação de esgoto. Então, legal, é assustador, Chico, maneiríssimo só isso, indo hein? lá. É assustador, cara. A quantidade de soluções que tem dentro da favela é absurda. E aí agora eles... Que tudo isso vira negócio. Tudo vira negócio. Vira negócio. E assim, a gente promoveu justamente o encontro entre essa gestora de investimentos, de negócio de impacto, o ICE, o ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, que também promove os empreendimentos sociais, os negócios de impacto socioambiental. Nós levamos eles lá na favela e conhecemos uma série de projetos que podem agora ser... está trazendo para Cabo Frio. A gente está trazendo essa ideia para Cabo Frio. Né? A gente começa amanhã, esse diagnóstico vai ser feito junto com a Veiga de Almeida, aqui em Cabo Frio. Está em fase ainda de analisar documentos, não sei o quê, mas a gente tem alguns amigos na Veiga, né? Tem o Eduardo Pimenta, tem o Paulo César, que PC trabalhou com a gente no governo de Adriano, na Secretaria de Fazenda, que é coordenador do curso de administração, e eu inclusive me pus à disposição de ajudar o PC, que o PC e a professora Flávia vão reativar a empresa júnior da Veiga de Almeida, que eu sou um grande defensor e inclusive contratante das empresas júnior, porque aí os jovens já começam a botar a mão na massa. A empresa júnior seria o quê? É uma empresa júnior. Ele presta serviço para outras empresas, é isso? Exatamente. Legal. Exatamente. E ele contrata os jovens? Isso, exatamente. A empresa júnior, ela é feita pelos jovens. Uma startup ou não? Não chega. Pode ser uma startup, mas não chega a ser, porque ela lida com qualquer tipo de demanda aqui, por exemplo, da empresa. Quero montar um plano de negócio. Tá aqui. Ela faz. Ela junta uma série, como se fosse uma consultoria, junta uma série de alunos de especialidades diferentes, de cursos diferentes, e tem os professores que são os mentores. Então, assim, os produtos são desenvolvidos com eles, com a mão depois com o olhar do professor. Não, é super interessante, cara. Eu contratei mais uma vez, eu contratei uma empresa júnior da UFRJ para fazer um projeto para Casa da Árvore. E assim, a experiência foi muito legal. Então, assim, quando ele falou que estava com interesse de fazer, aí você imagina, você entra na favela, né? Eu tô usando favela porque lá na Rocinha me ensinaram que não pode usar comunidade, tá, Chico? Ah, é? Coisa deles. Não é minha não, por favor, hein? Para os nossos ouvintes não achar que... porque o pessoal fala que é comunidade. Então... Eles não gostam não, pelo menos lá. Não gostam não. Então você entra ali... É mais autêntico, né? Você entra ali, encontra uma senhora que é costureira, uma senhora que faz salgadinho. Como é que essa empresa júnior pode ajudar eles? Né? É um curso de extensão da universidade, e aí aqueles projetos que podem ser potencializados com tecnologia é onde entra essa metodologia do PIST e promove o encontro entre o saber tradicional e a tecnologia. Então, assim, fazer um diagnóstico daquela comunidade e potencializar os empreendimentos que tem ali, que são potencializáveis, né? Lógico. Rapaz... Só quero te chamar de Bruno, cara. Matheus, mas é assim mesmo. Só tá aqui na minha mente assim. Mas é assim mesmo, todo mundo me chama de Bruno, fica tranquilo. Pode chamar de Bruno, de Screll, de Endó, tá tudo certo. Matheus, como que a população pode acompanhar esses projetos? Chico, assim, eu tô não sei se a palavra correta é essa, mas eu tenho feito um sacrifício enorme de me expor nas redes sociais porque eu não gosto. Então, assim, hoje a ideia é justamente, além das redes sociais da prefeitura, que vira e mexe, tem alguma publicação sobre os projetos, cara, é nas redes sociais nas minhas redes sociais, ou então do podcast lá que o Max Andrade que toca, junto com o Alex, que é o Mar Explica. É onde a gente vai falar sobre essas atividades, esses projetos estão sendo feitos. Como é que tem sido as redes sociais para você? Rapaz, você não para, hein? Eu não tá fazendo vídeo direto. Eu não gosto muito não, mas cara, tem aparecido pessoas interessadas em contribuir nos projetos. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um rapaz que é de Búzios, mas ele morou há muito tempo na Suécia, veio para o Brasil recentemente, foi morar em Búzios. É um cara que tem uma bagagem grande na economia azul e se mostrou interessado em contribuir. Então, assim, tem sido favorável. Com certeza. E assim, as pessoas tomam conhecimento
e algumas delas se aproximam para tentar contribuir de alguma forma ao projeto. Tem sido positivo. Poderia trazer uma empresa júnior para estar falando nesses projetos. Aí, Sim, com linguajar mais do jovem, com né? certeza. E chega mais rápido nas pessoas. Rapaz, me botaram até no TikTok. Eu vejo lá, curto lá. Para falar com os jovens. Faço a republicação sua. Não, tô lá também, cara. Mas é isso, cara. É fazer com que os jovens se interessem pelo tema. Isso é a Escola Azul, né? O primeiro país do mundo a incluir a cultura oceânica no seu currículo escolar foi o Brasil. Então, assim, a cultura oceânica é justamente você retornar com o pertencimento dos jovens no mar, das crianças e jovens. Continuando com os jovens aqui, quais são as profissões e as áreas de trabalho que serão fundamentais nessa transformação de Cabo Frio, dentro do seu projeto? Chico, tudo relacionado à tecnologia vai ter um espaço muito grande, né? E os jovens, essa geração mais nova agora, então, eles são muito intuitivos com a questão da tecnologia. Então, assim, é isso, cara. Quem pode potencializar é a tecnologia. É oportunidade. No caso, é dar oportunidade para esses jovens. Sim. E esses jovens também entenderem a oportunidade. Com certeza. Eu acho que é por isso que, mais uma vez, volto lá no Núcleo Azul, onde a gente vai ter as bolsas de iniciação científica, que é para aquela garotada que está entrando na faculdade, depois vai ter o incentivo aos mestrados, aos doutorados, que é justamente a união. Então, assim, o Núcleo Azul, ele vai, além dele promover a possibilidade de educacional, né, de aprendizagem, ele vai disponibilizar equipamentos que normalmente o jovem não teria acesso, né, porque são equipamentos caros, né, uma sonda é caro, um bom drone é caro, um computador para rodar isso é caro. Então, assim, eles vão ter disponibilidade, vão ter à sua disposição os equipamentos para fazer acontecer. Isso muda toda a cultura da pessoa, né? Com certeza absoluta. É o nosso desejo, Chico. É o nosso desejo. Eu acho que trazer o jovem para dentro disso é o desejo real, né? Nós falamos aqui, jogamos flores, só tem flores, né? Tá. Mas tem espinhos no caminho, não tem? Eu acho que tudo que começa, tudo que é novo, traz um pouco de desafios, né, Chico? E esses desafios quais são? Eu acho que assim, eu acho que o grande desafio de todo projeto desse tipo, Chico, eu imagino que seja, obviamente, a articulação entre os entes federativos, que é complicado demais, mas eu acho que a falta de oportunidade para os jovens a ter acesso é a grande dor que a gente pode ter, porque se a gente não promove um espaço em que eles tenham acesso a equipamentos, a tecnologia, ao conhecimento, o projeto não faz muito sentido. Então, assim, conseguir recurso para isso é um grande espinho, né? Um grande espinho. É um grande espinho. Apesar de hoje, tanto a nível estadual quanto a nível federal, existe um incremento muito grande na parte de inovação, de incentivos tanto fiscais quanto econômicos, mas é sempre muito difícil porque o cobertor é curto, né? Matheus, ontem, digamos assim, foi Dani, não é isso? Você falou, não é isso? Sim. Hoje é Matheus, hoje. E amanhã a gente não sabe, né? Como que você pode manter esse projeto independente de eleições? Independente do mandato do prefeito? Ô, Chico, já assim, pensou nisso? Com certeza absoluta. Eu acho que quando a gente forma uma governança em que você tem a iniciativa privada, a academia e a sociedade civil, e que o município, cara, ele tem uma função, historicamente Cabo Frio cometeu grandes equívocos, né? O poder público, ele tem como competência fomentar, né? Ele tem como obrigação fomentar e criar ambientes regulatórios. Isso a gente vai ter tempo para fazer. Mas, mais uma vez, quem tem que se estabelecer e se enraizar é a sociedade civil, a academia. Aí Serginho deu um salto absurdo quando proporcionou a nossa sociedade ao UERJ aqui em Cabo Frio, né? Um curso que, uma universidade pública, com um curso de medicina em que a chance daquela universidade não prosperar é muito pequena, e aí depois os outros cursos vêm a cabo, mas você precisa ter um centro de pesquisa, você precisa ter uma universidade forte. E quando a gente traz também a iniciativa privada,
a gente está outorgando a eles a competência de fazer com que isso funcione. Então, o município ele tem competência de fazer o ambiente regulatório, que é o que a gente está fazendo. Isso aí o Serginho, porra, apoiou bastante mesmo. O momento político dele, a força política dele é muito boa, Chico. Eu digo para você que caminhar hoje no estado é muito fácil, né? O nome dele abre muitas portas. Isso aí eu falei isso para ele. Eu falei, cara, tu não sabe como é fácil trabalhar para você. Porque eu trabalhei em outros 2 governos e era muito difícil ser atendido no Rio de Janeiro. E ali, cara, onde está hoje o conhecimento, né? É a base, né? Está na capital. Então, assim, a gente pensa em perenidade quando a gente oportuniza a sociedade civil, a academia e a iniciativa privada. Mas você já pensa nisso? Já está sendo feito. Já pensa nessa organização Já para tá que isso sendo feito. não caia, digamos assim. Não. O futuro governo vem aí, mas eu não penso dessa forma, ponto, acabou. Que é um terrível isso, todo o trabalho que vem sendo feito, a pessoa não respeita todo o trabalho e não consegue enxergar. Ou porque está vendo questão política, que Não, aqui, assim, o Chico, o importante é defender esse processo. eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com o Serginho, ele falou assim, meu irmão, como é que isso ajuda o povo? Eu falei, cara, isso vai ajudar o povo mais do que Ele você... perguntou isso? Perguntou, como é que isso ajuda o povo? Eu falei, assim, assim, assim. Ele, beleza. Então, quando a gente cria um ambiente regulatório, Chico, fomenta. E eu não estou falando de fomento econômico, não, financeiro, não. Estou falando justamente dessa prospecção de ideias, de pessoas, de juntar as pessoas. E assim, quando eu brinco que eu sou o facilitador do processo, outro dia eu fui... É a sua função mesmo. E é a função do poder público. Sim. O poder público não tem a função de financiar nada, como foi um erro histórico de Cabo Frio, né? A gente... o poder público sempre teve na cabeça das pessoas a obrigação de financiar as coisas privadas. Cabo Frio tem muito disso. Na verdade, o poder público tem a função de unir as pontas. E é isso que a gente está fazendo. Pegar com as mãos, Exatamente. trazer aqui, ó. Exatamente. Mas eu tô aqui, hein? Exatamente. Não, tô olhando, hein? porque a gente eu tô aqui, hein? Segue aí, mas eu tô aqui, tô de olho. A gente é o líder da governança. Essa é a questão. Depois que esse projeto ele se fortalece, aí o poder público já pode passar para outro lugar, sempre com um olhar de fiscalizador, mas já pode passar para outro fomento. Então, assim, o que a gente está promovendo em Cabo Frio é o cluster da economia azul, que é o quê? É a união desses atores aqui, cara. E tem que criar uma governança para esses atores. Como é que isso vai funcionar além do poder público? É isso que a gente faz. Legal. Né? Essa é a nossa então, função. A gente não tem esse problema de perder esse projeto. Chico, é o meu desejo. Não. É o meu desejo. Só se os pares desejarem, né? Porque são várias pessoas que estão inclusas no projeto. A gente... Não é só o governo. Não, com certeza. Tá entendendo, né? Com certeza. Mas assim, Chico, a gente como um olhar de regulador e de fomentador, a gente tem nossas competências, nossas obrigações. Mas eles também têm. Essa é a grande questão, né? Não é uma iniciativa só do governo. Claro. Não. Né? Sim. Eu diria que a gente aí nesse processo até tem menos. Né? Digo assim, porque quem vai fazer a coisa funcionar são todos. São todos. Mas quando eu falo de você ter esse desenvolvimento e de não perder, é porque isso não está na mão só do poder público. Porque quando só está na mão do poder público, um outro com a caneta lá, ele muda tudo. Sim. Quando você cria essa governança e faz funcionar essa hélice, né, que é como chamado dentro da academia, hélice quádrupla, né? O poder público passa a ser mais um elemento, não é um único elemento. Show. E historicamente Cabo Frio se posicionou sempre como o grande fomentador e financiador. Então era só ele. Quando ele saía, a coisa acabava. Matheus, a economia azul ela pode ser uns royalties que já representaram um dia? Com certeza absoluta. Aí o jogo muda, hein? É você criar... que a gente ouve falar disso há muitos anos, né? Mas quando o recurso foi... quando o recurso estava disponível e sobrava, né? Porque a gente já teve esse período, não se pensou nisso, né? Porque, inclusive, historicamente, o petróleo ele tem a capacidade de desenvolver, mas também tem a capacidade de destruir, né? Existem países que a concentração de renda, a questão social aumentou muito. Na mão de poucos. Na mão de poucos. E, assim, o povo sofrendo. Exatamente. Então, assim, a gente está pagando um preço de não ter pensado nessas coisas lá atrás, achando que o petróleo seria eterno, né? Esse é o problema. Então, quando encontram um pré-sal e passam a explorar a bacia de Santos,
Cabo Frio passa a receber absurdamente menos royalties. E aí não foi feito um trabalho de base. Então, quando a gente pensa em economia azul, a gente está justamente pensando o quê? Em outras fontes de receita além do royalties. É isso. Né? Ele pode ser realmente... E pelo tudo que você explanou aí, ele vira uma grande potência. Pode virar. E diariamente. Não, e assim, o Chico, o Brasil, eu estava me referindo à Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul é quase tão grande quanto a área terrestre, né? E assim, ali está toda a riqueza hoje que o mundo está olhando. Então, os minerais raros estão ali, as pescas estão ali, tudo está ali, cara. Então, assim, quando a gente desenvolve isso no município, a gente está permitindo uma outra matriz de receita para o município. E para as empresas de dentro do município, para os cidadãos, né? Lógico. Então, assim, eu acho que esse é a grande questão da economia azul. Ela pode sim, e até porque o petróleo, né, é a economia do mar também, né? Mas a gente está olhando para outras potencialidades além, desculpa, além do petróleo e além do turismo, né? Porque Cabo Frio hoje vive muito do turismo, não há problema nenhum nisso, desde que ele seja sustentável, mas a gente precisa agregar mais valor à nossa matriz econômica. E é onde eu acho que a inovação chega muito bem. Matheus, aqui a nossa última pergunta aqui, né? Olhando para o nosso mar, que faz parte da nossa história, da economia, da identidade de Cabo Frio, que mensagem você deixaria para a população sobre cuidar, valorizar, preservar essa riqueza para as próximas gerações? Ô Chico, o que a gente precisa é olhar para o mar diferente do que a gente olhou para a terra, né? O ser humano ele foi muito nocivo à terra e está sendo nocivo ao oceano, né? Ao mar. E a gente tem que dar quando a gente olhar para o mar, além da contemplação, além de beleza natural, e entender dali pode sair o desenvolvimento econômico de todos, e não só historicamente aqueles que vivem direto do mar, mas tudo pode ser em torno do oceano. A gente vai tratar ele melhor. Então eu peço que tratem melhor o oceano e vejam ele como a última chance que a humanidade tem de promover um desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que olha para as próximas gerações. E o legado que você deixar para o futuro das gerações de Cabo Frio? Ô Chico, se eu conseguir fazer um projeto relacionado à economia azul, eu já estou feliz, cara. Né? Porque assim, a cabeça da gente fervilha, né? Mas se um desses que a gente está falando aqui sair, se o laboratório de fato sair, prosperar, sair vai. Mas se ele prosperar, ele se mantiver, né? Eu já acho que eu já realizei o meu desejo principal, que é deixar alguma coisa para a próxima geração. Legal. É isso. Matheus, suas considerações finais aí? As considerações finais, Chico, pedir que as pessoas se interessem por esse tema, né? Entender que o que está sendo feito em Cabo Frio não está sendo feito em nenhum outro município do Brasil, né? Essa política pública que a gente está implementando em Cabo Frio, nenhum outro município está fazendo. Nós seremos o terceiro município do Brasil que teremos uma legislação dedicada aos negócios de impacto socioambiental, que são os negócios com retorno econômico que promovam um bem-estar social e ambiental. Então, assim, Cabo Frio está fazendo uma coisa que praticamente nenhum município do Brasil está fazendo. Então, assim, entender que... E aí, falando muito francamente, o papel do Serginho dentro desse processo é muito grande, né? Porque ele tem essa visão, eu acho que até não só por ser uma pessoa inteligente, mas por ter vivenciado a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E gostar do mar, né? Exatamente. E a relação dele com o mar, então, é incrível, né? Toda hora ele tira uma foto lá no mar. Mas, assim, entender que foi necessário um gestor que desse oportunidade para que um grupo de pessoas trabalhasse em prol desse desenvolvimento. Então, assim, entender que o que está sendo feito em Cabo Frio, de fato, não está sendo feito em nenhum outro lugar do Brasil. Então, assim, as minhas considerações que, de alguma forma, as pessoas se apropriem disso, reconheçam que isso
é um projeto que pode mudar, de fato. Pode ser um outro projeto como outro qualquer, mas também pode ser um projeto que, de fato, muda a matriz econômica do Pô, município tomara. e Vai mudar. e deu uma atenção maior a essa questão da inovação que potencializa, que ainda tem isso, Chico. A inovação ela é uma prestadora de serviço, então é uma arrecadação direto para o município, diferente de uma venda que tem a sua quota parte, mas a ICM, que é Estado, a prestação de serviço ela tem, então a inovação ela contribui diretamente no caixa do município. Então isso é uma... E fora os empregos, né? Não, lógico, isso é uma espiral positiva, empregos de boa qualidade, que eu quero Sim. dizer com remunerações Isso. maiores, então assim... Impacto social. Exato. Eu acho que ter o cuidado com o oceano hoje É olhar para o amanhã. é olhar para o amanhã, de fato. É isso aí, olhar para o amanhã. Olhar para amanhã. Exato. Matheus, quero te agradecer por você ter vindo, você ter dividido a sua história, seus conhecimentos aqui. E acredito que a gente fez a nossa parte aqui para poder levar esse caminhar aí para que possa estar trazendo mais pessoas para essa economia azul. Com certeza, é o que eu desejo. Quanto mais pessoas conhecerem, mais pessoas podem E difundir. falar para você que a gente está aqui à disposição, né, para poder também estar junto com você Obrigado. de alguma forma, pensando, conversando, batendo Com papo, certeza. trocando ideia. Uma coisa que eu gosto de fazer Com é de certeza. levar as ideias e, enfim. Beleza. Tá bom, meu amigo? Estou sempre à disposição também, Chico, quando precisar. Valeu, Matheus. Obrigado. Não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Valeu!